Abra comigo sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus capítulo 5. O tema que me deram para encerrar essa conferência foi reafirmando o meu compromisso com o corpo de Cristo. Depois de tudo que nós ouvimos sobre o Evangelho, o poder do Evangelho, a mudança que o Evangelho causa na nossa vida, agora a gente volta para casa, nós nos inserimos novamente junto daquela comunidade de fé com a qual a gente congrega. E qual é o nosso compromisso lá? Meu objetivo então com vocês nessa manhã é pensar um pouco nisso, sobre como podemos reafirmar o nosso compromisso com o corpo de Cristo e como podemos entender aquilo que Deus espera de nós dentro do corpo de Cristo. Cada um de nós está no corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Embora de diferentes igrejas, diferentes tradições históricas ou denominações evangélicas, pertencemos a uma só igreja, Nós temos um só cabeça. Todos nós, por mais diferentes que sejamos, das mais diferentes cidades, das mais diferentes tradições, das mais diferentes formas litúrgicas de adorar a Deus, todos nós temos um só Senhor. Fomos batizados com um mesmo Espírito, um só Espírito, fomos lavados com o mesmo sangue, o que nos faz irmãos, mesmo a gente nunca tendo se visto na vida. A gente tem o mesmo sangue em nós. E a gente também vem do mesmo corpo, porque a gente partilhou do mesmo corpo. Nós comemos do mesmo pão. E hoje nós fazemos parte de um só pão ou de um só corpo, como Paulo escreveu aos Coríntios. E uma vez que cada um de nós estamos dentro do corpo de Cristo e fazemos parte, sendo membros deste corpo de Cristo, qual é o nosso papel nesse corpo? Não há no seu corpo nenhuma parte inútil que você possa sair daqui pensando em cortar agora à noite, ou agora de manhã, agora à tarde, né? Ou à noite, ou amanhã, durante a semana. Não, eu vou arrancar o meu dedinho, porque assim eu não preciso trabalhar e posso concorrer a alguma coisa. Eu posso... Não, você não tem nenhuma parte inútil que não te preste para nada. Cada parte do teu corpo é útil. Assim também no corpo de Cristo, cada parte do corpo de Cristo é extremamente útil, tem o seu papel e precisa compreender o seu compromisso e o que Deus espera de si dentro desse corpo. Eu gostaria de ler com vocês 3 versículos que estão em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versos 14 a 16, dizem assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus, em seu sermão do monte, termo que eu não gosto muito, porque na verdade não foi o monte que pregou, então não é sermão do monte, mas é um sermão no monte. Não sei se você entende o que eu quero dizer com isso, mas não é o sermão literalmente do monte, eu prefiro chamar de sermão no monte. Jesus ele comparou a sua igreja a uma cidade edificada sobre um monte. Na verdade ele comparou a sua igreja também ao sal da terra, ele comparou a sua igreja a uma candeia, ele deu várias linhas para tentar delinear, tentar esboçar ou caracterizar o que é a igreja. O que é a igreja? O que é a igreja de Jesus nessa terra? Se a gente faz essa pergunta aí fora, cada um tem uma opinião. Tem uns que preferem acreditar que a igreja deva ser uma ONG. Igreja é ONG. Igreja faz trabalho social. A igreja se importa com os pobres. A igreja resolve o problema da injustiça, da disparidade. A igreja é o organismo social que acolhe os excluídos. E igreja de verdade é aquela que recebe todo mundo que o mundo inteiro rejeita. Isso é igreja. Tem outros que acham que não, que igreja é uma religião, é uma denominação, uma instituição. E só, instituição no sentido de, ela precisa ter toda a estrutura organizacional, presidências, secretarias,
secretários executivos, precisa ter edifícios, escolas, cadeiras e associados. Mas a igreja é só isso. Enquanto outros preferem acreditar que a igreja seria outra coisa. Seria um clube de amigos, que não precisa de pastor. Como que um clube de bairro, associação de bairro, que a gente se encontra para ver o que a gente pode fazer para melhorar a nossa convivência dentro desse lugar. Porque afinal de contas, o mais importante para a gente é a nossa amizade. E se tem alguma coisa que atrapalha, a gente deixa essa coisa de fora. Porque o que é mais precioso é a unidade. E se aparecer alguém dizendo que quer falar a verdade para nós, e essa verdade vier a nos dividir, a gente tem que abandonar a verdade e ficar com a unidade. O que é a igreja de Jesus? É um grupo de amigos, que não precisa de pastor, não precisa de autoridade, nada. É uma instituição formal que se reúne apenas para cumprir formalidades e solenidades. O que é a igreja de Jesus? É uma ONG, uma organização não governamental com o objetivo de resolver o problema da pobreza no mundo? Existem muitas outras ideias pré-concebidas aí fora sobre o que é ser igreja. Eu quero destacar para vocês hoje de manhã um ponto do que é o corpo de Cristo, para que a gente possa saber como reafirmar o nosso compromisso com o corpo. Eu vou me comprometer com o quê? O que é o corpo de Cristo? Porque compromisso é uma coisa séria. Não tem como você ficar com a igreja de Jesus. Não tem como você ter um relacionamento sem compromisso com a igreja de Jesus. Com a igreja de Jesus, o compromisso é muito sério. Você se torna membro de um corpo do qual gente nenhuma é capaz de te dissolver dele. O teu compromisso, ele é místico, no sentido de que ninguém pode tocar, ninguém pode perceber. Ele é intangível, ele é intocável, mas sobrenaturalmente ele é criado. E Deus te pega da onde você estava, perdido e separado, e Deus te traz para perto. E te bota junto de um corpo, do qual a cabeça é o próprio Jesus Cristo. Então a gente tem que entender com o que a gente está se comprometendo. Bem, nesse sermão de Jesus, sermão no monte, Jesus ele comparou a sua igreja a uma cidade construída sobre uma montanha. E eu gosto demais dessa figura, né, da cidade sobre um monte. Músicas têm sido escritas, livros têm sido escritos, muita coisa tem sido escrita com essa perspectiva, de que a igreja ela é uma cidade. Tenta imaginar uma montanha, ou um monte. E em Jerusalém, principalmente perto de Cafarnaum, onde Jesus está, aqui provavelmente ele está sentado, pregando, por uma turma muito grande. Nesse sermão no monte, onde ele falou muitas coisas, chamadas de sermões sobre a cidadania do reino dos céus. Esses 3 capítulos de Mateus, os 5, 6 e 7, nos quais Jesus descreve como é a vida de um cidadão do reino dos céus. Como é a vida de alguém que não só vai morar lá, mas já aqui vive como um cidadão do reino dos céus. Mateus 5, 6 e 7, Jesus descreve isso. E uma das características dessas pessoas é que elas funcionam nessa terra como uma cidade construída sobre o monte. E ali onde eles estavam, na beira do mar da Galileia, perto de Cafarnaum, provavelmente numa colina, e Jesus estava provavelmente no alto do monte, e as pessoas estavam abaixo dele ouvindo o que ele pregava, e Jesus era a luz ali. Ele estava no alto e estava todo mundo olhando para ele lá embaixo, mas ele diz, não sou eu, vocês são como que uma cidade sobre o monte aqui, e vocês estão iluminando todo mundo. A função dessa cidade parece óbvia, porque na concepção de Jesus não há luz fora da cidade. Todos os que estão ao redor dela estão em trevas, e a função dessa cidade é iluminar. Ela iluminaria todas as cidades que estão à sua volta, sem nenhuma luz abaixo dela, servindo como um referencial para todas elas. Agora imagine você que a luz dessa cidade se apague, todos permanecem em trevas, os referenciais acabam. Logo, se a cidade perder o seu brilho, o mundo já não consegue mais perceber a razão das coisas. Há uma música de uma banda americana que eu gosto demais, cujo nome literalmente é Cidade sobre o Monte, City on the Hill. A banda é Casting Crowns, acho que vocês já ouviram falar. E é uma das músicas que eu mais gosto dessa banda. E ela traz justamente essa figura de quando uma cidade
composta de dançarinos, de soldados, de poetas, de homens trabalhadores, de pessoas ricas, pessoas pobres. Mas de repente essa cidade, que era um referencial para as demais à sua volta, começa a entrar em colapso. E então os soldados acreditam que os poetas não servem para nada. E os poetas acreditam que os dançarinos, eles são inúteis. E aí um começa a achar que o outro não tem sua importância, que na verdade o que eles fazem é importante. Então o que os soldados fazem era o que era importante, o resto não precisava nem existir. Porque o que importa é ser soldado. Os poetas acreditavam que o mais importante era a poesia. E tudo o que os demais faziam não tinha o seu valor nenhum. Os músicos acreditavam que o que eles faziam dava vida ao povo. E esse negócio de guerra, esse negócio de ficar dançando, esse negócio não serve para nada. Mas a música traz alegria. E assim, pouco a pouco, cada um deles começou a se distanciar um do outro. Cada um cheio de si, já com as suas cabeças formadas, começaram a se distanciar. E começaram a ir para longe. E a luz que vinha da sua união começou a se apagar. As pessoas mais ricas, diz a letra da música, nessa cidade, elas começaram a não ouvir mais a história do homem pobre. E as carências e as necessidades, e ao mesmo tempo, estes homens pobres, por causa de arrogância e outros pecados mais, começaram a se distanciar dos demais. E pouco a pouco, eles começaram a se distanciar, até que ninguém mais havia nessa cidade. E alguém do lado de fora, nas cidades vizinhas lá embaixo, se perguntavam: vocês já ouviram falar da história da cidade lá do Alto do Monte? Sim, a gente já ouviu falar. O que aconteceu com ela? Por que ela não brilha mais? E aí alguém vem e conta: não, é porque eles brigaram. Eles começaram a se afastar. Cada um começou a se achar mais importante do que o outro. Cada um tinha sua cabeça, sua ideia. E eles começaram a se achar, eles não se cumprimentavam mais. Não havia mais amor entre eles. Eles não se achavam mais importantes um ao outro. E ao invés de se unirem, cada um andava com o nariz empinado para um lado, achando que aquilo que faziam era mais importante do que os demais. E a luz começou a se apagar. E a gente já não tem mais uma cidade sobre o monte. Quando Jesus traz a ideia da cidade sobre o monte, é algo parecido com isso que ele tem em mente. Quanto mais unidos estamos, mais a nossa luz brilha. Quanto mais nós nos unimos e damos testemunho da diferença de Deus na nossa vida, mais a luz de Cristo brilha através de nós. A igreja é a cidade sobre o monte. Nós somos a cidade sobre o monte. É ela quem ilumina a todos os que estão na casa, que estão nesse mundo. Ela é comparada a uma candeia, ela não se esconde, ela não se coloca debaixo da mesa, debaixo do sofá, debaixo do criado mudo, né? Que falou essa semana. A igreja, ela não pode ser escondida. A igreja é sempre algo que se coloca no alto, que se destaca, para que todos vejam. Ela deve fazer diferença na vida daqueles junto das quais ela vive. A igreja é a cidade sobre o monte, e ninguém pode escondê-la, ou apagar o seu brilho, ou desfazer o seu propósito, porque o construtor dessa cidade é o próprio Deus. Nós, para usar a ilustração de Pedro, somos como pequenas pedras vivas, pequenos tijolinhos, que ele tem comprado para construir essa cidade. E ele é o sol que ilumina essa cidade. E você e eu somos como um espelho que reflete ao mundo o brilho da glória de Deus. Mas se a gente estiver sujo, se o espelho estiver embaçado, o que a gente vai espelhar? Missões tem a ver com espalhar. Ser igreja tem a ver com espelhar. Quando você acordou hoje, você foi no espelho. Você arrumou o que precisava ser arrumado. Limpou o que precisou ser limpado. Se você permanecesse sujo, se você permanecesse sem a higiene que você fez, talvez você estaria se sentindo, talvez, né? Tem uns que não, mas talvez você estaria se sentindo mal com isso.
Talvez alguém chegaria em você e dissesse, olha, tem um negócio aqui, tem um negócio ali, vai no quarto e arruma isso daí, né? E aí você vai aonde? Você vai no espelho, porque o espelho mostra quem você é. Nós, como igreja, somos também uma espécie de espelho ao mundo, mas nós morremos. Então nós não nos mostramos, mas mostramos aquele que está em nós. Nesse sentido, a igreja espelha, além de espalhar a glória de Deus, ela espelha a glória de Deus, quanto mais pura ela permanece. Quem é que permanece pura? É a igreja. Quem é que é a igreja? É a instituição lá, é o pastor, são os irmãos da igreja. Não, a igreja é você. A igreja sou eu. Logo, a pureza tem de existir no seu e no meu coração, porque senão o barro está justamente em você. A sujeira, a lama, a parte podre que atrapalhará a luz de Deus brilhar nesse mundo, está aí, onde está a sujeira. E se a sujeira está em sua vida talvez seja tal empecilho. A igreja é a cidade sobre o monte, e ninguém pode apagar o seu brilho. E a luz dessa cidade, ela brilha mais longe à medida que ela respira unidade. À medida em que as pessoas que hoje são parte da igreja compreendem o seu compromisso com o corpo de Jesus. Há muita gente que adora meter o pau na igreja, né? Fala mal da igreja e tal. E tem motivos, porque a igreja não é perfeita. Não existe igreja perfeita. Vocês conheceram alguma igreja perfeita? Não existe. E é aquela historinha velha, né? No dia que você achar uma igreja perfeita, não entre nela, porque senão você vai estragar. Não existe igreja perfeita, porque não existe pessoa perfeita. Nunca eu acharia uma igreja, nem você. Nós aqui hoje, embora não sejamos uma igreja local, somos a igreja de Jesus aqui. E nós não somos perfeitos. Você encontrará muitas imperfeições em tudo que estamos fazendo aqui. Em tudo que acontece, porque somos imperfeitos. Agora, o que a gente faz com isso? A gente fica metendo pau por causa disso? Não, meus irmãos, porque é como eu olhar para o meu pé e falar o seguinte, puxa, eu queria tanto correr mais rápido, eu queria tanto jogar bola melhor, mas esse pé aqui não me ajuda. Então, você quer saber de uma coisa? Eu não vou conversar mais com ele. Eu vou bater nele, vou falar mal dele. E aí, se der um jeito, eu excluo esse pé. Porque eu queria que ele me ajudasse melhor. Não ajuda. Aí se você encontrar alguém que faça isso, você vai falar que essa pessoa é louca. Mas quando você encontra alguém falando mal da igreja, essa pessoa é o quê? Se não, ela está falando mal de quem? Quando ela fala mal da igreja de Jesus Cristo. Ela está falando mal dela mesma. Jesus deu mecanismos para a gente corrigir a parte imperfeita. E não é falando mal dessa parte. Não é eu percebendo algum detalhe na vida de algum irmão e criticando aquele irmão para outras pessoas. Mas Jesus deu um mecanismo, porque ciente de que a igreja seria imperfeita, a gente pudesse resolver essas imperfeições. E Jesus falou para a gente falar com a pessoa, diretamente com ela. O nome disso é amor. O contrário disso é fofoca. E até no mundo as pessoas olham com olhos não muito agradáveis para esse tipo de conduta. Ser igreja é isso. É nós termos um compromisso não só com os perfeitos, mas com aqueles que erram. É voltar para as nossas igrejas locais e reconhecer aqui há pessoas imperfeitas. E logo, logo eu vou tropeçar em alguma delas. O que eu vou fazer com elas? Eu não posso ficar falando mal delas, porque falar mal delas é falar do meu corpo. Falar mal delas é falar de mim mesmo. E falar mal delas é falar mal daquele que agora é dono delas. Eu espero que esteja claro para vocês. Falar mal da igreja é falar mal da noiva de Jesus. E eu acho que só uma pessoa louca fala mal da noiva de alguém. Ainda mais quando essa noiva é de Jesus. Não, mas eu estou falando mal da instituição. Não, eu estou falando mal daquele grupo. A menos que você acredite que todos dentro daquela instituição vão para o inferno, e você seja um ótimo juiz espiritual, para ter certeza absoluta que todo mundo naquela dominação vai para o inferno, não julgue nem a instituição. Não fale mal daquele pastor, mas ele não crê nas doutrinas, e daí que ele não acredita? Você não foi colocado como juiz sobre ele, nem como sobre nenhum dos demais irmãos. O teu papel é olhar para Deus, amar a Deus, olhar para si, se enxergar, e aí então ter comunhão com outros que não são diferentes de você. E que uma hora ou outra vão errar também.
Porque você sabe que uma hora ou outra você vai errar também. Somos imperfeitos. Não são os outros imperfeitos. Como você e eu podemos reafirmar o nosso compromisso com o corpo de Cristo? Primeiro, lembrando que o corpo é de Cristo. Segundo, lembrando que a gente também é imperfeito. E foi por misericórdia que Ele nos salvou e nos colocou dentro dessa igreja. Logo, gente, a igreja é um milagre. A igreja é um milagre. Ela não permaneceria 2000 anos de história aí, se ela não fosse sobrenatural, se ela não fosse fruto de uma obra do Espírito de Deus. Só por isso que a igreja permanece. Porque nenhuma outra instituição na história permaneceu tanto tempo como a igreja. E você hoje faz parte dessa instituição. E Deus te chama para lembrar de que ela é imperfeita, porque você está dentro dela e eu também. E que quando nós encontrarmos as imperfeições, nós precisamos amar os imperfeitos. Confrontá-los com amor e espírito de brandura, como Jesus e o próprio Deus Pai nos confronta também. Mesmo quando que é em pecado. Lembra de Elias? Quando ele foge de Jezabel, depois de ter vencido os profetas de Baal, muita gente olha e fala, Elias pecou, ele teve temor dos homens, e eu não discordo. Mas como é que Deus tratou com Elias? Deus não foi lá naquela caverna com os 2 pés no peito de Elias, falando, o que você está fazendo aí, cara? Você está louco? Olha o pecado, temor dos homens. Você nem parece crente. Esse tipo de pecado tem consequências. O que Deus fez? Porque tem muitas vezes, tem muitas pessoas que quando olham o erro na vida de um irmão, ao invés de tratá-lo como Deus o trata como qualquer outro nesse mundo trata. Deus vai até aquele lugar onde Elias está, Deus alimenta Elias. Deus cuida dele com tanto amor e faz perguntas cheias de cuidado, para que Elias pensasse no que ele estava fazendo naquele lugar. E é da mesma maneira que a gente trata problemas no corpo de Cristo. Se você tem um compromisso com Cristo, você tem um compromisso com o corpo dele. E se você tem um compromisso com o corpo dele, você tratará as partes enfermas deste corpo como ele trata, porque você está ligado ao cabeça. Se você é o perfeito, se você está bem, se você está apto para achar o erro em todo mundo, então olhe para todo mundo errado como ele olha, com compaixão, misericórdia e graça, e não com o dedo em riste. Porque senão você não tem compromisso com o corpo de Cristo. Quem vive apontando o dedo não tem compromisso com o corpo de Cristo. Tem compromisso consigo mesmo. Age como Senhor e juiz. E talvez nem membro do corpo de Cristo seja. E essa palavra não é minha. É do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 13:5. No qual ele pergunta, na verdade, não pergunta, ele ordena, inspirado pelo Espírito Santo, examinai-vos a vós mesmos, para saberdes se estáis na fé. Porque quem está na fé, sabe quem é. E sabe nas mãos de quem ele está. Meus irmãos, foi Jesus quem orou por sua igreja e esperou que na igreja nós fôssemos um. Que a gente fosse unido, que a gente se amasse, que a gente se cumprimentasse, que a gente se respeitasse. Foi Jesus quem orou pela igreja e esperou que a unidade nela, o compromisso que cada um tem com ela, aumentasse o brilho e fizesse com que a luz dessa cidade brilhasse mais longe e alcançasse aqueles que estão em trevas, vivendo em outras cidades. Como que tendo outras línguas, falando outro tipo de linguagem, outro tipo de conversa, outras culturas diferentes daquela da cidade sobre o monte. Outros prazeres que não são os prazeres daqueles que vivem na cidade sobre o monte, tendo outros sonhos também. Porque os sonhos daqueles que vivem na cidade, lá debaixo do monte, cidades em trevas, são diferentes dos sonhos daqueles que estão na cidade sobre o monte. A oração de Jesus, menos 24 horas antes dele morrer, lá em João 17, ele pede sobre isso. Eu vou ler os versos que estão lá, se você quiser me acompanhar, senão apenas ouça. João 17, 20 e 21. Oração que Jesus fez menos de 24 horas antes de morrer. João 17, 20 e 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Presta atenção. Pai, eu não rogo somente por estes. Jesus estava pensando naqueles que estão ali no Monte das Oliveiras com ele, perto do Getsemane ali.
Estava Pedro, Tiago e João já dormindo, Jesus pediu para orar, eles estavam dormindo, e o resto já estava roncando faz tempo. E Jesus diz, eu não rogo somente por esses que estão aqui. Mas aí ele continua, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Jesus pensava em você e em mim. Por intermédio da sua palavra, porque foi por meio da palavra de Deus que a gente veio a crer. E aí ele conclui, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Gente, a luz que vem dessa cidade brilha mais forte em unidade do que em divisão. Como escreveu alguns comentaristas bíblicos, não é? Esse trecho do final da oração sacerdotal de Jesus tinha como objetivo aqueles, não é? Nós, aqueles de nós, que viriam a crer nele e que viriam a ser cidadãos dessa cidade. Hoje a gente mora nessa cidade, sobre o monte. Nós somos os cidadãos da cidade, sobre o monte. Somos nós que iluminamos este mundo. Somos nós os chamados para fazer diferença nesse mundo. Nós também devemos ser um. Por mais que o diabo lute para tentar nos dividir, para tentar nos separar, por mais que as trevas militem e tentem nos separar, os nossos olhos precisam continuar sendo postos em Cristo, para que unidos nós possamos andar, como diz a canção antiga. Essa unidade não diz respeito apenas aos homens, mas também à Trindade. A nossa unidade não é apenas entre nós nos unimos, nós temos compromisso com o corpo de Cristo, mas essa unidade também é com a Santíssima Trindade. Enquanto nos unimos, Deus nos une a si mesmo. Foi isso que Jesus orou aqui em João 17. A nossa unidade é com Deus e com o próximo, que está aí do seu lado, também arrependido de seu pecado e também regenerado. E que está aí do teu lado adorando o Cordeiro de Deus pelo mesmo sangue que o purificou e o salvou. E Jesus orou pela unidade dos cristãos. Com isso, Jesus previa a grande possibilidade deles não serem unidos. Por isso que Jesus orou por isso. Uma igreja dividida é motivo de escândalo. Uma igreja dividida é como uma cidade sob um blackout completo. A gente teve alguns aqui durante o congresso, durante a conferência, só que foram rápidos, não é? Imagina um blackout completo numa cidade. Pessoas que talvez trombem uma nas outras, pessoas que tropecem e caem, bate a cabeça, racha, cai para fora e morre. Escuro traz perigo, escuro traz confusão, escuro faz com que as pessoas percam os referenciais e isso as coloca em perigo. E Jesus orou para que a gente não entrasse em perigo. Jesus orou pela unidade, no amor, na obediência a Deus e a sua palavra, e também pela unidade no compromisso de serem luz em cima da montanha. Aqui nós precisamos conhecer ou reconhecer que há uma grande diferença entre unidade, união e uniformidade. Pelo que Jesus orou? Jesus não orou pela uniformidade. Uniformidade seria, todos nós gostamos do mesmo tipo de música, todos nós pregamos do mesmo jeito, todos nós gostamos do mesmo tipo de culto, todos nós vestimos a mesma roupa, isso seria uniformidade. Jesus orou por isso? Não. Porque nós encontramos, como ouvimos nesses dias, unidade justamente na diversidade. E isso é um milagre, se você não consegue entender, isso é um milagre. É impossível haver unidade na diversidade. Fora, debaixo do topo da montanha, fora da cidade sobre o monte, não existe esse negócio de unidade na diversidade. O mundo se divide justamente pela diversidade. Quem gosta de uma coisa fica naquela tribo, quem gosta daquele outro fica naquela outra tribo. E mesmo aqui entre nós a gente consegue perceber isso. Cada um de nós, diferente dos demais, meio que tem dificuldade de se inserir ali no outro grupinho. Por quê? Porque somos diferentes, por design. Diversidade. A igreja de Jesus é o único lugar onde a gente pode encontrar unidade na diversidade. Fora da igreja isso não existe. Jesus não orou por uniformidade. Parece que a diversidade é mais uma forma de glorificar o seu poder. Ele nos colocar juntos
e fazer com pessoas que gostem de certo tipo de música, cantem com alegria um outro tipo de música, porque há uma coisa que os une. Porque há uma mensagem que lhes toca e que lhes faz dar a mão e cantarem juntos. Porque eles cantam sobre a mesma pessoa e sobre a mesma mensagem, ainda que com gostos diferentes. É possível que eles se reúnam em culto, em liturgias diferentes, estilos de culto, de ordem de culto diferente, mas eles estão ali. Não porque eles gostam mais daquele jeito de culto, porque você não está na igreja para gostar de alguma coisa. Você quer gostar de alguma coisa, paga o ingresso, vai num show e veja uma coisa com excelência. Você vem na igreja para adorar a Deus, não para comprar alguma coisa, não para receber, você vai para dar. Só tem uma pessoa que assiste algo na igreja. Se alguém é Jesus, é Deus. Você nunca vai à igreja para assistir. Só tem um que assiste. E é Deus. Você vai para adorar, para dar, para oferecer, para falar, para amar. E se você senta na galera para ficar expectando, para ficar assistindo, então você está concorrendo com Deus. Não tem mais um agora assistindo o culto, tem dois. Deus e você, sozinhos no sertão, ou dentro da igreja. Não concorra com Deus. Não concorra com o Senhor. Eu sou horrível de piada, vocês percebem. Então, tenham misericórdia e paciência. Todos pertencemos a um só corpo de Cristo, meus irmãos. E a sua unidade espiritual é manifesta na maneira como a gente vive. Como registrou o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 12, 13. Lá está escrito assim. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Está todo mundo junto. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Eu tenho compromisso com o corpo de Cristo. Como é que eu reafirmo o meu compromisso com o corpo de Cristo? Lembrando de que a unidade nesta cidade reside no fato de todos dentro dela serem como é o pai com o filho e o filho com o pai. Este é o padrão de união para os cidadãos da cidade celestial ou da cidade sobre o monte. Será que é um padrão alto demais? Será que é um padrão impossível? Sim, é claro que é impossível. É impossível encontrar unidade na igreja. É impossível. Quando a gente lida com a igreja de Jesus, a gente está tratando de algo impossível. De algo improvável. E de algo que não sobreviveria milênios sem a intervenção sobrenatural do Espírito de Deus. Por isso que eu digo, a igreja é um milagre. Assim como o pai faz seu trabalho através do filho, e o filho sempre faz o que agrada ao pai, a unidade espiritual na cidade sobre o monte também reside no olhar para quem está do lado, no olhar para o outro. Pensar naquilo que pode agradar o outro e edificar o outro, ou naquilo que pode ferir e entristecer o outro, e pensar no outro. Trata-se de uma unidade espiritual. Seus espíritos estão unidos, graças ao Espírito que neles habita. Agora, sem que essas pessoas tenham união com Jesus, sem que essas pessoas tenham o Espírito de Deus em si, é impossível que elas vivam em unidade com os outros. Pelo contrário, elas vão lutar só pela separação, só pela divisão, porque não há nelas nada que as una ou que as identifique. Mas se unidos a Cristo e unidos uns aos outros, permanecermos, o mundo acreditará que o Pai enviou o seu Filho Jesus para salvar vidas e transformá-las, capacitando-as a viverem algo impossível. Nós simplesmente não somos capazes de viver unidade, ou esta unidade, sem a ajuda e sem a união com o Espírito Santo de Deus e com o Pai e com o Filho Jesus. Alguns poderiam me perguntar, não é? E questionar, então igreja é só isso? Eu tenho que ter um compromisso com isso, com uma cidade sobre o monte. E eu poderia devolver com as mesmas perguntas que eu fiz no início. Se não for só isso, é o que então? Se não for estas coisas que estão contidas nessas palavras de Jesus aqui em Mateus capítulo 5, o que seria a igreja? Seria uma instituição só? Seria só uma denominação? E uma briga com a outra, achando que é mais certa do que a outra? Seria só um grupo de amigos que se reúne sem compromisso denominacional? Está em moda isso hoje, sem igreja. Esse negócio de denominação é coisa do diabo. É coisa de homens. Eles inventaram isso. Então, vamos cá, vamos fazer um churrasco esse domingo. E lá a gente fala da nossa vida e tal. É isso que é a igreja. Baseado em quê?
O que é igreja? Um grupo sem pastor, mas onde todo mundo se ama. É só uma religião como tantas que existem nesse mundo? É só uma ONG? É uma seita? O que é a igreja de Jesus sobre a terra? A minha oração, concluindo essa mensagem, é que o Espírito de Deus dê a cada um de nós luz, para que a gente compreenda o que Deus fez na nossa vida e o que Deus espera que através da nossa vida Ele venha fazer na vida das pessoas com quem a gente convive. Porque Deus não começou uma obra em você para parar em você. Ele começou uma obra em você para através dela chegar a outros. Pai, eu peço para que eles sejam um, para que o mundo creia que o Senhor me veja, que o Senhor me enviou. Eu oro para que eles sejam um, para que o mundo creia que eu sou um com o Senhor e o Senhor é um comigo, para que a gente seja um com eles também, para que o mundo creia, para que o mundo veja. Veja o quê? A luz de quem? De Jesus, através de quem? Das nossas imperfeições, das nossas vidas. Por isso que o Espírito Santo de Deus dê luz a você, para que você veja aonde no seu coração há imperfeições, onde no seu coração talvez haja sujeira que atrapalha a luz espelhar e brilhar mais longe. Que haja no seu coração um desejo intenso, por meio da oração, de buscar saber do Senhor o que Ele espera de você nesse corpo. Como é que você pode ser uma bênção nesse corpo? Talvez uma parte do corpo que todo mundo veja. Talvez uma parte do corpo que ninguém veja. E é curioso que o apóstolo Paulo aqui na Sagrada Escritura diz, e não ele, mas o Espírito Santo o inspirando, que via de regra, as partes menos visíveis são as mais honrosas aos olhos de Deus. Não queira você estar em cima de um púlpito, ou na frente de todo mundo somente, como se isso fosse o mais agradável a Deus. Porque isso é só uma pequena parte do corpo. O que eu faço aqui é apenas uma pequena parte. O que esses irmãos fazem na música é apenas uma pequena parte. A igreja não vive só disso. Vive de cada um de vocês, em suas partes, fazendo com que esse corpo, com pernas, braços, dedos, caminhe sobre esse mundo, espalhando a obra, a glória e a mensagem de Jesus Cristo. O Senhor Jesus não está mais aqui fisicamente. O seu corpo está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde Ele há de vir um dia para julgar os vivos e os mortos. Mas Ele deixou você e eu aqui. E você e eu somos chamados para espalhar e espelhar a glória dEle neste mundo. Aonde Ele te plantou, na cidade onde Ele te plantou, seja a luz. Una-se, tenha um compromisso com a igreja de Jesus. E junto dela, peça a Deus que Ele te use para ser mais uma pequenina vela, mais uma pequenina candeia, que unida a tantas outras nesta cidade, a cidade sobre o monte, Deus possa fazer com que a luz da sua graça possa chegar a pessoas que estão em trevas ainda. Vamos orar. Senhor, usa a vida de cada um de nós. Nós somos tão imperfeitos, Pai. Somos tão pequenos e tão carentes da Tua misericórdia e da Tua graça. Mas Tu és grandioso, Tu és misericordioso, e pela Tua bondade Tu podes nos transformar, Tu podes nos tocar, Tu podes soprar o Teu vento, o Teu Espírito sobre nós, Tu podes trazer vida aonde os ossos estão mortos, Tu podes trazer salvação àqueles que estão perdidos, Tu podes trazer absolvição e justiça para aqueles que ainda permanecem condenados, Tu podes trazer vida àqueles que ainda estão mortos. Tu podes, ó Deus, trazer libertação àqueles que ainda estão presos e escravizados a vícios e pecados. Porque o Senhor um dia foi preso, a gente hoje pode ser liberto. Porque o Senhor um dia morreu, hoje a gente pode viver. Porque um dia o Senhor foi condenado, hoje a gente pode ser justificado. Porque um dia o Senhor foi feito maldição naquela cruz, o Senhor pode colher aqui nessa manhã, benditos e não mais malditos pelo pecado. Senhor, faze a obra, aviva o Teu povo, desperta os que dormem, para que sejamos cidade sobre um monte, para que Te glorifiquemos, para que através de nós, a luz do Teu reino, da Tua graça e do Teu evangelho, brilhe cada vez mais longe. Não deixe, Senhor Deus, não deixe que o inimigo de nossas almas nos separe.
Não deixe, Senhor Deus, que as artimanhas, que as armadilhas que os inimigos de nossa alma têm criado tenham êxito. Mas dá a nós, ó Deus, armas espirituais e um coração que tenha fome e sede de Ti, um coração